terça-feira. Hoje decidi gravar este vídeo. Eu queria falar. Eu ouvi música e estava-me a recordar umas coisas. Eu acho que não sei se já falei disto. De programas, eu já falei de filmes, mas de programas eu antigamente, eu antigamente gostava de ver. Eu gostava muito de ver antigamente, era miúda. A Eurovision, já sabem, eu adoro ver. Mas tirando isso, gostava de ver os Jogos Sem Fronteiras. Eu adorava ver os Jogos Sem Fronteiras dos anos 80, 90. Acho que ele durou a 1994 ou 95, não me recordo. Foi em metade dos anos 90 perdão, e houve os Jogos Sem Fronteiras. E eu, sinceramente, não perdia um episódio, não, não era não era episódio, mas não perdia nunca perdi uma vez um curso dos Jogos Sem Fronteiras. Eu adorava, achava ele incrível, eu achava que ele era tudo fácil, eles faziam aquilo tudo. Às vezes havia concorrentes que não conseguiam fazer, mas sinceramente acho que ele é difícil em fazer elas correr, saltar, nadar ou em cima de várias ou aviões e rodavam. Ele é difícil, é muito cuidado. O concorrente tinha muito cuidado. Daquilo que eu pesquisei uma vez, acho que cá era o segundo país que mais ganhou. O primeiro foi a Alemanha e depois éramos nós. Ou éramos nós o primeiro e a seguir era a Alemanha. Não sei, é vice-versa. Temos um de Alemanha ou nós, um em 6 vitórias e outro em 5. Eu não sei qual era. Depois havia eu estava ao fim de semana, a semana havia uma vitória, podia ser Portugal, podia ser Alemanha ou fora. E ele era incrível, eu adorava ver os Jogos Sem Fronteiras e eu não perdia nenhum. Outro concurso eu gostava de ver, tirando isso, o 1, 2, 3, diga-me outra vez, eu adorava, eu tinha a boca, ele depois saltava, era incrível, eu adorava, mas eu não sabia nada, quase nada das perguntas. Esse era um dos meus defeitos. Outro jogo, 1, 2, 3, diga-me outra vez, era muito bom. E havia o Sobe e Desce, era um curso, agora não me recordo da boa porcentagem. E uma vez a minha escola primária onde eu andava, foi lá. E umas semanas antes eu fui aí e rasguei a pele e fui cozida. E infelizmente não fui a esse programa. Acho que não era gravado. E eu sei que a escola onde eu andava a primária havia alguém conhecido de uma das crianças que ia concorrer e então a escola foi convidada e foi lá. Era um curso que eu gostava de ter visto. Se não tivesse aquela ideia eu fiz e fosse lida. Então não fui, infelizmente. O concurso, eu me recordo assim vagamente, Jogos Sem Fronteiras, 1, 2, 3, diga lá outra vez, Sobe e Desce, a Chuva de Estrelas, também não perdia nenhum, acho que era incrível ver. É diferente do e agora, não é? Mas era um curso, eu gostava de ver como é que eles conseguiam imitar o cantor preferido. E acho que alguns tinham, outros não tinham. Por exemplo, Sá Tavares, onde imitou Whitney Houston.
pá, incrível. As Inês Santos, acho que é. E o John Honor, a rapariga, infelizmente já morreu há um ano ou dois, foi encontrada morta, penso eu. Ela era irlandesa, não era um rapaz, acho eu. E a Inês Santos, acho que Inês Santos, imitou ela, foi incrível. Outro, o rapaz, não sei o nome dele, imitou ela, o John, e foi época, a chuva de estrelas europeia, era ele. Não sei quem ficou, a mãe me estava muito bem. Houve uma, eu não sei quem era, e ganhou, a mãe ganhou lá fora. E houve uma agora, e agora não me recordo, foi a única vez que nós lá fora, no Chuva de Estrelas Europa, tínhamos ganho. Mas eu não me recordo o nome da Ancora, mas a Ancora também muito bem. Acho que foi ela. Ganhou. Não, enganei-me. Ou enganada, não foi. Essa foi lá fora, não ganhou. Ela andou bem, mas eu não sei qual era a música. O que ganhou foi um rapaz, sim. E pá. Não é? Ela é Filadélfia. É outra música, era uma banda. Eu às vezes vejo. O único foi um rapaz. Eu acho que é Nuno Ares ou Ares Nuno. Não sei o nome. O único que ganhou a chuva de estrelas europeia era um rapaz em os analistas do RFM. Não é RFM. Era a banda, uma banda muito conhecida, agora não me recordo. Desculpem lá. E depois houve outro e foi uma dupla, foi lá fora e também não ganhou. Mas o único rapaz que ganhou lá fora foi a única vez que nós ganhamos uma chuva de estrelas. Mas tirando isso, era um curso que eu gostava de ver, mas eles conseguiam imitar. E houve outros, e o João Pedro Paz também participou na chuva de estrelas e infelizmente não ganhou, acho que ficou em segundo lugar. E foi incrível. Houve muitos que saíram de lá e não ganharam e acho que também ficaram conhecidos, não me recordo. Tirando as chuvas de estrelas, houve depois a Operação Rio e depois então a Operação Rio começou a haver o The Voice. A Operação Rio é como o The Voice, não imita ninguém. Mas tirando isso, havia concursos incríveis e agora se quiser não há. Ou já passou ou então não há. E são concursos que marcaram a minha. Assim, os Jogos Sem Fronteiras marcou a minha infância para a minha adolescência e foi incrível. Um dos três é a mesma coisa. O Sol de 10 a mesma coisa. E Chuva de Estrela é a mesma coisa que marcou-me. São concursos que agora o público já não liga muito. E há coisas que deveriam, a equipe deveria voltarem a transmitir, a equipe memória. Os Jogos de Fronteiras já vi lá várias vezes. Por exemplo, também podiam. Também o MacGyver, a série MacGyver, também gostava de ver e acho que também passa. Mas tirando isso, Jogos de Fronteiras, por exemplo, 1, 2, 3, diga lá outra vida, ou Sobe 10, eram cursos interessantes e agora não há. Amei um curso dos anos 90, era um Herman, era Parabéns ou uma coisa assim. Era um curso que eu achava interessante. Ou a da Roda, agora não me recordo, ele também apresentava um curso desses. Eram concursos e agora o povo não iria gostar, penso eu. Mas olha, eu hoje lembro-me de falar disso. Lembras de algum concurso, algum programa e o recordas e se quiseres, aí em baixo, se gostares, arranjar no sítio, não é no sítio, se gostares, arranjar no like, se quiseres partilha
E sim, e se és novo, agarra lá no sininho. Beijinhos! Boa tarde a todos em uma ótima terça-feira. Hoje decidi gravar este vídeo. Eu queria falar. Estava a ouvir música e estava-me a recordar umas coisas. Eu acho que não sei se já falei disto. De programas, eu já falei de filmes, mas de programas eu antigamente, eu também gostava de ver. Tipo, eu gostava muito de ver antigamente, era miúda. A Eurovision já sabem, eu adoro ver. Mas tirando isso, eu gostava de ver tipo os Jogos Sem Fronteiras. Eu adorava ver os Jogos Sem Fronteiras dos anos 80, 90. Acho que ele durou em 1994 ou 95, não me recordo. Foi em metade dos anos 90 e perdão, e houve os Jogos Sem Fronteiras e eu sinceramente não perdia um episódio, não, não era era por, não era episódio, mas não perdia nunca perdi uma vez um curso dos Jogos Sem Fronteiras. Eu adorava, achava aquilo incrível, eu achava que aquilo era tudo fácil, eles faziam aquilo tudo. Às vezes havia concorrentes que não conseguiam fazer, mas sinceramente acho que aquilo é difícil em fazer elas correr, saltar, nadar ou em cima de várias ou aviões e rodavam. Ele é difícil, é muito cuidado. O concorrente tinha muito cuidado. Daquilo que eu pesquisei uma vez, acho que cá era o segundo país que mais ganhou. O primeiro foi a Alemanha e depois éramos nós. Ou éramos nós o primeiro e a seguir era a Alemanha. Não sei, é vice-versa. Temos um de Alemanha ou nós, um em 6 vitórias e outro em 5. Eu não sei qual era. Depois havia eu estava ao fim de semana, a semana havia uma vitória, podia ser Portugal, podia ser Alemanha ou fora. E ele era incrível, eu adorava ver os Jogos Sem Fronteiras e eu não perdia nenhum. O concurso eu gostava de ver, tirando isso, o 1, 2, 3, diga-me outra vez, eu adorava, eu tinha a boca, ele depois saltava, era incrível, eu adorava, mas eu não sabia nada, quase nada das perguntas. Esse era um dos meus defeitos. Outro jogo, 1, 2, 3, diga-me outra vez, era muito bom. E havia o Sobe e Desce, era um curso, agora não me recordo da boa porcentagem. E uma vez a minha escola primária onde eu andava, foi lá. E umas semanas antes eu aí e fui aí e rasguei a pele e fui cozida. Infelizmente não fui a esse programa. Acho que não era gravado. E eu sei a escola onde eu andava a primária e havia alguém conhecido de uma das crianças que ia concorrer e então a escola foi convidada e foi lá. Era um curso que eu gostava de ter visto. Se não tivesse ela eu fiz e fosse lida. Então não fui, infelizmente. O concurso, e eu me recordo assim vagamente, Jogos Sem Fronteiras, 1, 2, 3, diga lá outra vez, Sobe e Desce, a Chuva de Estrelas, também não perdia nenhum, acho que era incrível ver. É diferente do e agora, não é? Mas era um curso, eu gostava de ver como é que eles conseguiam imitar o cantor preferido. E acho que alguns tinham, outros não tinham. Por exemplo, Sá Tavares, onde imitou Whitney Houston.
pá, incrível. As Inês Santos, acho que é, e o Jonah Honor, a rapariga, infelizmente já morreu há um ano ou dois, foi encontrada morta, penso eu. Ela era irlandesa, não era o rapaz, acho eu. E a Inês Santos, acho que Inês Santos, imitou ela, foi incrível. Outro, o rapaz, não sei o nome dele, imitou ela, o John, e foi época, a chuva de estrelas europeia, era ele. Não sei quem ficou, a mãe me estava muito bem. Houve uma, eu não sei quem era, e ganhou, a mãe ganhou lá fora. Houve uma agora, e agora não me recordo. Foi a única vez que nós lá fora, no Chuva de Estrelas Europa, tínhamos ganho. Mas eu não me recordo o nome da Ancora, mas a Ancora também muito bem. Acho que foi ela. Ganhou. Não, enganei-me. Ou enganada, não foi. Essa foi lá fora, não ganhou. Ela bem, mas eu não sei qual era a música. O que ganhou foi um rapaz, sim. E pá. Não é? Ela é Filadélfia. É outra música, era uma banda. Eu às vezes vejo. O único, foi um rapaz. Eu acho que é Nuno Ares ou Ares Nuno. Não sei o nome. O único que ganhou a Chuva de Estrelas Europeia era um rapaz em os analistas do RFM. Não é a RFM. Era a banda, é uma banda muito conhecida, agora não me recordo. Desculpem lá. E depois houve outro e foi uma dupla, foi lá fora e também não ganhou. Mas o único rapaz e ganhou lá fora foi a única vez que nós ganhamos uma chuva de estrelas. Mas tirando isso, era um curso que eu gostava de ver como é que eles conseguiam imitar. E houve outros, e o João Pedro Paz também participou na chuva de estrelas e infelizmente não ganhou, acho que ficou em segundo lugar. E foi incrível. Houve muitos que saíram de lá e não ganharam e acho que também ficaram conhecidos, não me recordo. Tirando a chuva de estrelas, houve depois a Operação Triunfo e depois então a Operação Triunfo começou a haver o The Voice. A Operação Triunfo é o The Voice, não imita ninguém. Mas tirando isso, havia concursos incríveis e agora se quiser não há. Ou já passou ou então não há. E são concursos que marcaram a minha... assim, os Jogos Sem Fronteiras marcou a minha infância para a minha adolescência e foi incrível. O 1, 2, 3 é a mesma coisa. O Sol de 10 é a mesma coisa. E Chuva de Estrela é a mesma coisa que marcou-me. São concursos que agora o público já não liga muito. E há coisas que deveriam, a equipe deveria voltarem a transmitir, a equipe memória. Os Jogos de Fronteiras já vi lá várias vezes. Por exemplo, também podiam. Também o MacGyver, a série MacGyver, também gostava de ver e acho que também passa. Mas tirando isso, Jogos de Fronteiras, por exemplo, 1, 2, 3, diga lá para a vida ou Sobe 10, eram cursos interessantes e agora não há. Também um curso nos anos 90 era um Herman, era Parabéns ou uma coisa assim. Era um curso que eu achava interessante. Ou a da Roda, agora não me recordo, eu também apresentava um curso desses. Eram cursos e agora o público não iria gostar, penso eu. Mas olha, eu hoje lembro-me de falar disso. Lembras de algum concurso, algum programa e o recordas e se quiseres aí em baixo, se gostares, arranjar no sítio, não é no sítio, se gostares, arranjar no like, se quiseres partilha
E sim, e se és novo, arranha lá no sininho. Beijinhos!